Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos à live do Núcleo Espírita Plano Maior. Hoje, 8 de março de 2025, 20 horas, iniciamos agora 20 horas 2 minutos. Estamos recebendo todos os amigos para mais essa jornada de Evangelho e orações. Estou aqui fazendo uma parceria com o meu amigo André Luiz Gentil, que está aqui para nos ajudar, para nos dar uma força aqui nesse Evangelho e orações de hoje. E a gente então vai começar, como sempre, cumprimentando os amigos que já estão chegando, começando pela Ana Cláudia Ábido. Muito bem, dona Ana Cláudia. Cláudia Carreira, boa noite. Joaquim Quezada, muito boa noite. Reinaldo Pasqualini, Silvana Colombara, Luiz Valentim, El Cacapau, dona Cleusa Almeida, seja muito bem-vinda. Muito bom. Olha, Úrsula Cristine Sanches chegando por aqui também. Cidor Monde, Edna Horta. E muito bom, vamos chegando, pessoal, que o Evangelho e orações de hoje vai ter muita coisa boa para a gente analisar, para a gente estudar e, como sempre, falando de amor e caridade. Nosso tema de hoje é Conforme o Amor e vamos falar muito em Lei do Amor e da Caridade que nos deixou o nosso querido Kardec. Lembrando sempre que Jesus, o nosso Divino Mestre, deixou-nos a mensagem de amor ao próximo. Cláudio Milaza, boa noite. Bárbara Giamusso, Daiane Melo, Jussiane Adrati, seja bem-vinda, Jussiane. Muito bom, muito bom. O pessoal vai chegando e a gente aqui a postos para fazer o nosso Evangelho. E como o tema é amor e caridade, nós separamos para hoje uma lição do livro Caridade, de Francisco Cândido Xavier, Diversos Espíritos, e a mensagem de hoje é Ante o Próximo, do nosso querido Emmanuel. Boa noite, Rosana Sanches, boa noite, Clara Giamusso. E nossa mensagem Ante o Próximo nos diz o seguinte: quando as circunstâncias nos ofereçam incompreensões ou acusações em torno do próximo, busquemos examinar acontecimentos e pessoas com os olhos do Cristo. Imaginemo-lo de posse do senso divino, sem perder a noção de nossa reconhecida pequenez e a incomensurável grandeza daquele a quem nomeamos por nosso Mestre e Senhor. Como teria visto Jesus a estreita espiritualidade do seu tempo, senão por gleba inculta que lhe cabia arrotear e semear? Como teria parecido as críticas que lhe acompanharam a obra, a não ser por tumulto necessário de opiniões, a fim de que a verdade prevalecesse? Fossem quais fossem as crises, jamais perderia o mais alto padrão de serenidade, aproveitando o tempo para construir e situando no futuro a concretização dos seus luminosos objetivos. Muitos viam em Zaqueu o avarento incorrigível. Ele, no entanto, nele identificou o homem rico de nobre coração, capaz de transfigurar a riqueza em trabalho e beneficência. Em Bartimeu, a multidão enxergava o infortúnio de um cego. Ele anotou os obstáculos de um doente suscetível de ser curado para glorificar a bondade de Deus. Em Maria de Magdala, cuja personalidade apresentava a mulher obsediada por 7 espíritos infelizes,
reconheceu a criatura decidida a renovar-se e que lhe seria mais tarde a mensageira da própria ressurreição. Em Pedro, que o povo definia por discípulo frágil, a ponto de negá-lo 3 vezes, descobriu o amigo sincero que, convenientemente amadurecido na fé, lhe presidiria o apostolado em formação. Múltiplos os óbices que se agigantavam no caminho da fé, mas não permitas que eles te venham conduzir ao desânimo ou à negação. Procura enumerá-los por fora com as pupilas de Jesus e encontrarás sublime compreensão a balsamizar-te por dentro. Feito isso, registraremos dificuldades e aflições, desgostos e contratempos, não ao modo de barreiras intransponíveis na senda de elevação espiritual, e sim reconhecemos por necessidades justas e inevitáveis no campo de serviço em que fomos chamados a produzir. No bem da humanidade e de nós mesmos, aí trabalhando e abençoado como Jesus abençoou e trabalhou. Emmanuel. Então, depois dessa lição linda, maravilhosa, em que vamos meditar sobre as palavras do nosso querido Emmanuel, nós vamos buscar levar o nosso pensamento até Jesus, o nosso Divino Mestre, buscando nos reunirmos com os guias espirituais que nos abençoam na nossa casa, juntamente com esses companheiros virtualmente ligados neste Evangelho e orações, para que possamos, Mestre Jesus, ampliando a nossa fé, buscando mais aprendizado sobre os teus exemplos, Mestre Jesus, buscar nos melhorarmos a cada dia mais, buscando amor e caridade, ajudando a todos aqueles por onde passamos e nos proporcionando, Mestre Jesus, um caminho de luz a seguirmos, a progredirmos rumo à tua seara bendita de amor e de trabalho. Abençoa-nos, Mestre Jesus, e permita-nos que a cada dia mais que aqui estamos, mais bons exemplos possamos ver e possamos distribuir em torno do nosso viver. Que Deus Pai nos abençoe, que Deus Pai nos ilumine, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem, senhores. Agora vou deixar nosso querido André Luiz ali no cantinho, pronto, e para a gente poder conversar, eu vou aproveitar para cumprimentar o pessoal que chegou depois. Rosana já cumprimentamos, Clara Giamusso, Rogério Viviane Matias, Reinaldo Pasqualini, que já cumprimentamos, a turma dele que ele colocou aqui, Luciana Campagnoli, muito boa noite, Michele Delgado, seja bem-vinda, Leda Oliveira, cá estamos mais uma vez, dona Leda, em mais um Evangelho e Orações. Boa noite, Andréia Márcia Pereira, Bárbara Giamusso. Muito bem, senhores e senhoras. Vamos então iniciar o nosso Evangelho e Orações de hoje com o tema Conforme o Amor, pelo Espírito de Emmanuel, do livro Pão Nosso, psicografia do nosso querido Chico Xavier. E aí nos diz o versículo que foi destacado por Emmanuel para que a gente possa ler e meditar sobre o texto de hoje. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua seu irmão, por quem Cristo morreu.
Então vocês veem que interessante, isso nós vamos encontrar em Paulo, no livro de Romanos, no capítulo 14, no versículo 15. E o que nós podemos então verificar? Que preconceitos dogmáticos fazem vítimas em todos os tempos. E os herdeiros do cristianismo não faltaram neste concerto de incompreensões. Ou seja, o cristianismo sempre teve as incompreensões de querer criticar outras religiões. Outras religiões sempre foram temas de brigas e discussões, do mesmo modo que nós vemos hoje muitas outras religiões atacando o cristianismo. Mas a gente pode ver e entender um pouco mais sobre essa incompreensão e essa falta de amor no coração, falta de carinho, quando a gente começa a querer ver discussões sobre religião, sobre futebol, sobre política, sobre raça, sobre cor, sobre gênero. As pessoas discutem muitas vezes por nada. Cada um quer ter razão naquilo que pensa e naquilo que sente. E aí causam inúmeras discussões, inúmeros debates, que muitas vezes levam a brigas entre famílias, entre parentes, entre amigos, desnecessariamente. Como a gente costuma dizer, né? Eu não quero ter razão naquilo que eu penso. Eu quero ter paz na minha vida. Eu quero procurar ser um cristão. Eu quero procurar melhorar o meu interior para que a gente possa, a cada dia mais, evoluir. Nos tempos do cristianismo, nos séculos XIII, ou seja, lá pelos idos de 1233, o Papa Gregório IX, na Itália, resolveu criar uma tal de Inquisição para punir aqueles que se usavam de heresias medievais, como eles falavam, ou seja, que acreditavam em outras doutrinas, em outras religiões, que professavam muitas vezes bruxarias, professavam como com as suas mediunidades, vidências, predições e coisas mais, né? E o que isso levou? Levou a milhares de mortes, milhares de denúncias, milhares de consequências para toda a população da época, né? A Inquisição Espanhola, que foi uma das mais graves e uma das mais destruidoras, que foi de 1478, século XV, a 1834, quando foi extinta no século XIX. Isso são praticamente 400 anos de Inquisição, acabou destruindo e matando muita gente. Isso é cristianismo? Isso é falar em nome de Jesus? Isso é falar de amor? Isso é falar de paz? Isso não. Isso é puramente um preconceito dogmático de religião em que todos vão brigar com aqueles que não professam a mesma religião, que não professam os mesmos pensamentos, que não professam as mesmas ideias. Ou seja, aqueles que pagaram as indulgências para poder adquirir um lugar no céu, coisa que isso é impossível, né? A gente sabe muito bem que o que vai permitir que a gente tenha um lugarzinho no plano espiritual, humildezinho, é a nossa reforma íntima. É o amor, é a caridade que nós vamos fazer ao próximo, é o tratar ao nosso próximo como nós mesmos gostaríamos de ser tratados. Essa mesma Inquisição, que também em Portugal se iniciou depois, 50 anos depois, em 1536, que foi até 1821, também trouxe muitas mortes.
e prisões perpétuas, muitas vezes, em Portugal, e chegou ao Brasil também em 1700 e esteve presente até 1820. Então vocês veem o quanto esta tal de Inquisição, feita em nome de Deus, feita em nome de Jesus, mas sem nenhum amor, sem nenhuma caridade, sem nenhum propósito, a não ser amassar, a não ser destruir aqueles que pensavam de formas diferentes, como o protestantismo, como o catolicismo e como inúmeras outras religiões e muitas outras estudos e muitas outras consequências. Então vocês veem que nós devemos procurar sintetizar aquilo que nós queremos. Falamos, se houve uma oposição do outro lado, não adianta a gente ficar brigando. São assuntos que eu costumo até brincar aqui em casa, eu falo, né? São assuntos que não vale a pena brigar. Você pode até lamentar a posição da outra pessoa, lamentar o pensamento do outro, que também não precisa ser expresso. Você lamenta para dentro e fica no seu canto, muda de assunto e segue a sua vida. Não adianta ficar discutindo, brigando e querendo chegarmos a um lugar comum, sendo que a gente já vê de começo que não vamos conseguir chegar nesse lugar comum. Aí eu vou voltar um pouquinho e nós vamos ver que em Paulo, no livro dos Romanos, no capítulo 14, nós temos 22 versículos que eu vou ler um pouquinho para a gente ter a base daquele 15º versículo do nosso Romanos, do livro de Romanos. Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. E aqui quando ele fala fraco na fé, é que podem acreditar em Deus, em Jesus e em outro tipo de fé, mas que não adianta a gente ficar querendo discutir assuntos controvertidos, que não vai nos levar a nada, e pelo contrário, né? A outra pessoa vai ficar irritada, a outra pessoa vai nos querer mal, a outra pessoa vai desejar não estar na nossa companhia. Um crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Então, não adianta se a gente gosta de comer carne ou gosta de comer outros alimentos e alguém gosta de comer vegetais, que a gente vai ficar empurrando, enchendo a pessoa, criticando. Puxa, por que você não come carne? Você tem que comer carne, carne faz bem. Olha, se a pessoa se sente bem em não comer carne, ou se ela acha que a carne vai lhe fazer mal, como muitos, por exemplo, acham que a carne de porco não deve ser consumida, principalmente os nossos irmãos israelitas, vamos respeitar a posição deles. Se eles não querem comer porco, a gente, naquele dia em que temos uma visita, uma companhia, ou estamos num grupo, não vamos comer porco, não tem necessidade. A gente tem a vida inteira para comer o leitãozinho, para comer o pernil. Não precisa ter quando tem alguém que não gosta daquele tipo de carne ou que não gosta de consumir a carne de porco. Né? Podemos consumir carne de boi, que eles gostam, carneiro, peixes e outros mais. Não há necessidade de a gente ficar discutindo. Isso não é amor, isso não cria vínculos positivos, só vai criar vínculos negativos. Aquele que come tudo não deve desprezar o que não come. Aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Então, a gente não sabe em que lado da balança nós vamos estar, né? Eventualmente podemos estar do lado que come carne e termos uma esposa, uma amiga, a esposa de um amigo que não come carne e vamos respeitar. Vamos proporcionar a essa pessoa esse tipo de alimento que ela gostaria de comer.
Nós podemos comer a nossa carne e ela come uma maionese, uma salada, um outro tipo de alimentação que faz bem. Do mesmo modo que também não adianta essa pessoa ficar brigando com a gente para que a gente não coma carne, porque ela não come. A gente quer comer carne. É um direito nosso, né? Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu senhor que ele está de pé ou cai, e ficará de pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. O que ele está dizendo é que não importa o que a pessoa come, desde que coma, não lhe faça mal organicamente, e esse alimento é disponível para nós, dentro da nossa natureza, dentro daquilo que aprendemos, podemos ou não comer em função do nosso estado orgânico. A quem considere um dia mais sagrado que outro, a quem considere iguais todos os dias, cada um deve estar plenamente convicto de sua própria mente. Ou seja, nós devemos estar em paz com a nossa consciência. Se o dia que a gente vai fazer esse evangelho, a gente entender que é um dia sagrado para nós e que, portanto, nós não devemos nos utilizar de bebida alcoólica neste dia. Nós não devemos utilizar-nos da carne como alimentação neste dia. É o nosso pensamento, é a nossa condição de procurar estar com alimentação e com líquidos mais leves e mais límpidos para que a gente possa, então, elevar o nosso pensamento mais a Jesus, fazer a nossa prece, buscar estar no nosso caminho. Aquele que considera um dia como especial para o Senhor, assim o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquilo que se abstém para o Senhor, se abstém e dá graças a Deus. É exatamente isso que a gente está falando, não é? É exatamente isso, ou seja, cada um deve fazer aquilo que se sente melhor perante um dia de trabalho espiritual. A gente recomenda que quando é o dia de trabalho, o dia de cromoterapia, que nós vamos à nossa casa tomar a nossa cromoterapia, a gente se utilize de alimentação leve, a gente não chegue lá com um jantar que foi absurdamente pesado para a gente não ficar dormindo enquanto estamos assistindo a palestra, que a gente não se utilize de bebida alcoólica, que a gente procure ir com roupas mais leves para não ficar passando calor, para não se sentir mal, né? Então, são orientações que a gente, dentro da doutrina, sugere para os frequentadores da casa, enquanto para os trabalhadores, esses posicionamentos que a gente colocou aqui são obrigatórios, né? Nenhum trabalhador vai chegar na casa depois de ter bebido alcoólica na hora do almoço ou no jantar, de ter comido uma porção imensa de carne no almoço ou no jantar. Então, a gente deve fazer aquilo que a nossa consciência nos diz que é e que facilite a nossa concentração, a nossa doação de energia, assim como a nossa recepção de energia. Pois cada um de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Ou seja, nós vivemos na nossa casa, junto com nossos parentes, com os nossos esposos, com os nossos maridos, com os nossos filhos. E nós devemos, por isso, estarmos prontos para ajudá-los, para fazer junto com eles, com que eles sejam felizes. Procurar agradá-los, procurar fazer, doar amor, doar amizade, de modo a que consigamos conviver num ambiente doméstico sadio. E é isso que nós temos que procurar fazer, para que a gente viva cada dia melhor. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertençamos ao Senhor. Que diz isso aqui para nós? Nosso Pai, como nos disse o Allan Kardec no
Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo, nos criou simples e ignorantes. Cada um de nós, espíritos aqui presentes, foi criado simples e ignorante. Através da nosso livre-arbítrio, nós fomos evoluindo. Né? Nós já estamos aqui nesse planeta há 5.000 anos, ou 6.000 anos pelo menos. E ainda estamos engatinhando na nossa fé, engatinhando na nossa reforma íntima. Mas temos todos que buscar a nossa melhoria na reforma íntima. Porque o planeta Terra está entrando no terceiro milênio. Terceiro milênio este que vai fazer que o planeta passe a ser de provas de regeneração, deixar de ser planeta de provas e expiações, passar a ser um planeta de regeneração, e somente aqueles que estiverem em condições de aqui permanecerem é que permanecerão. Os outros serão degradados a planetas primitivos, chamados primitivos, ou seja, o que foi a Terra no tempo da pré-história. Então estamos aqui para crescer juntos, né? É só esta encarnação não vai ser possível? Com certeza só esta encarnação não vai ser possível. Mas se a gente der um avanço, uma evoluída, um crescimento na nossa reforma íntima e na nossa melhoria, o que vai acontecer? Nós estaremos nos preparando para uma próxima reencarnação aqui na Terra. Ora, esses bandidos, esses assaltantes, esses assassinos, esses estupradores que tem por aí, esses não terão mais oportunidade nesse planeta. Esses serão desterrados, pois não estão aproveitando a sua oportunidade de melhorar. A gente já falou mais de uma vez aqui, eu só vou repetir para que a gente tenha bem isso na cabeça. O nosso exemplo e modelo é Cristo sobre a Terra, o único homem perfeito que passou na Terra. E nós temos que chegar lá. Isso pode levar 100 anos, 200 anos, 500 anos, 1000 anos. Aí vocês vão me perguntar, bom, mas para mim vai levar 1000 anos. Não. Para você vai levar o tempo que você quer que leve. Porque reforma íntima é uma coisa que não depende do dinheiro que você tem, não depende do trabalho que você tem, não depende das condições em que você vive dentro da sua casa, nem no seu trabalho. A reforma íntima depende única e exclusivamente de cada um de nós. Se a gente vai ter mais amor e mais caridade no coração, só vai depender de nós mesmos, de aflorarmos isso, de colocarmos para fora, de buscarmos um caminho alternativo para nós mesmos. Então, vamos buscar a cada dia que passa um caminho melhor para a gente seguir em frente. Portanto, você que julga o seu irmão, e por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Né? Não tem o tribunal esperando a gente, não. Fiquem tranquilos. O que vai ter é a nossa própria consciência dizendo: puxa, Clóvis, você fez isso errado com o seu vizinho. Puxa, Clóvis, você maltratou o seu companheiro de trabalho. Puxa, Clóvis, você brigou com a sua esposa naquele dia em que ela só queria te ajudar. A nossa própria consciência vai nos impingir a culpa, vai nos impingir aquilo que nós temos que passar. Então nós temos que buscar a cada dia mais, nos reformarmos intimamente, nos vigiarmos, nos melhorarmos para seguirmos em frente. Diz ele aqui, porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim
todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Ou seja, Jesus é o Filho de Deus que Deus mandou para a Terra para nos servir de exemplo de amor e de caridade. E é o governador do nosso planeta Terra. Então, todo exemplo que a gente vê, todas as atitudes que a gente estuda, que a gente lê, que ele fez, a gente pode tentar fazer. Alguém vai me dizer aí do outro lado da telinha, né? Pô, Clóvis, isso não é fácil, não. Isso é difícil. Isso dá trabalho. Não tenho a menor dúvida que é difícil, que dá trabalho, que é complicado. Mas nós temos que começar um dia, se quisermos continuar a reencarnar no planeta Terra. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Aqui, ó. Cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Não tem um tribunal, não tem Deus cobrando, não tem nada, mas a nossa consciência vai cobrar de nós mesmos. A nossa consciência vai exigir de nós que a gente peça perdão pelos erros cometidos, que a gente se arrependa daquilo que fez, para que a gente tenha um caminho a continuar. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. E, em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Então, não vamos querer complicar a vida dos outros. Cada um tem o seu karma. O karma de cada um será cumprido. Nós temos que ajudar. Não é porque ele tem o karma, que é a função daquilo que ele fez lá atrás no passado, é que a gente vai empurrar ele ladeira abaixo. Não, nós vamos ajudar. Nós não estamos aqui para primeiro julgar o irmão, nem ficar falando mal dele, que é a tal da maledicência. Nós estamos aqui para nos ajudarmos. Nós estamos aqui para juntos crescermos. Quando a gente vai ao Núcleo Espírita Plano Maior nas quartas-feiras tomar a nossa cromoterapia, tem uma palestra para a gente se adequar ao trabalho, para que a gente se aproxime do trabalho, aproxime de Jesus e possa receber cada vez mais. Todos aqueles médiuns que estão ali estão de coração aberto, doando para todos aqueles que vão à nossa casa energias positivas, amor no coração, para que cada um saia de lá melhor do que quando entrou. Quando a gente faz aqui o nosso evangelho, o André Luiz vai fazer daqui a pouquinho as vibrações. Nós não fazemos as vibrações para todo mundo que está no chat. Não importa se é para aquele que está aqui presente, ouvindo a nossa conversa, ou se para aqueles nomes que foram colocados no chat. Todo mundo não recebe vibrações por igual. Todo mundo não recebe o amor por igual. O plano espiritual que está aqui conosco não está só aqui na minha casa, só aqui no meu escritório, não. Ele vai distribuindo por todos aqueles que estão conosco, ligados nesta corrente virtual, distribuindo a todos vocês a energia e o amor. Agora, temos que fazer jus a isso, não é verdade? Como a gente faz jus a isso? Melhorando a nossa reforma íntima. Como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere. Para ele é impuro. É o exemplo que a gente deu da carne de porco. Muita gente não come porque acha um alimento impuro. Muita gente não come porque realmente não gosta de carne, né? Mas aqueles que o comem, que se alimentam da carne de porco, não tem nada contra. Estão comendo aquilo que acham que faz bem para eles. Aquilo que é bom para vocês não se torne objeto de maledicência. Não é porque o outro não come carne, ou não come algum vegetal, ou não come um feijão, ou não come alguma outra coisa,
que nós vamos sair falando mal dele. Olha que cara chato, o cara não come nada. Olha que cara chato, ele vem na minha casa e recusa o alimento que eu ofereci para ele. Não importa, ele fez aquilo que ele achou que ele estava preparado para fazer. E nós fizemos aquilo que estava ao nosso alcance para agradá-lo, para atendê-lo da melhor maneira possível. Mas a maledicência só vai projetar energia negativa para ele. Só vai projetar energia negativa de volta para nós. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Não é verdade? O que nós vamos encontrar depois que a gente desencarnar? Será que vai ter uma peça de picanha nos esperando lá? Vai ter uma bandeja de mandioca frita nos esperando lá? Com certeza não. Com certeza não. Então, nós temos que ir paulatinamente nos preparando para este momento. Como é que a gente se prepara? A gente se prepara buscando reduzir a quantidade de alimentos mais pesados e buscando eliminar cigarro, álcool, qualquer tipo de droga da nossa vida. Então, temos que buscar um caminho que nos leve ao plano espiritual superior para podermos seguir a uma coluna do plano espiritual. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Todo aquele que procura fazer o que o Cristo ensinou está evoluindo, está burilando o seu espírito, burilando o seu padrão vibratório e será, aos olhos dos homens, uma pessoa de bem. Né? Como a gente fala, né? Puxa, aquele senhor morreu, nunca fez nada de mal, será que ele foi para o plano espiritual, numa colônia do plano espiritual? Ou será que não? Né? Então, é muito importante que a gente faça isso por nós mesmos. Não é pelos outros, não. Nós temos que fazer por nós mesmos. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e edificação mútua. Fazer um trabalho de ajuda ao próximo, e o próximo, quando nos pergunta qual a nossa religião, orientação religiosa, a gente falar sem querer convencer, sem querer impor nada, estamos procurando mostrar um caminho alternativo para aquele que às vezes está perdido e busca uma alternativa. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvida é condenado a comer, porque não come com fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Então vocês veem como foi o nosso Romanos, os versículos, que conta uma historinha muito interessante, mostrando que nós temos que buscar um caminho novo para chegarmos lá. O discípulo que já conseguiu sobrepor-se a semelhantes barreiras deve cooperar em silêncio para estender os benefícios de sua vitória. Constituiria absurdo transpor o obstáculo e continuar deliberadamente,
nas demonstrações puramente convencionalistas. Mas seria também a ausência de caridade atirar impropério aos pobres irmãos que ainda se encontram em angustiosos conflitos mentais por encontrarem a si mesmo dentro da ideia augusta de Deus. Ou seja, se a gente encontra alguém que está em perturbação, alguém que está em obsessão, nós vamos procurar ajudar. De que forma vamos ajudar? Vamos levar o nome dele lá no centro. Vamos colocar aqui no Evangelho, na nossa pauta, o nome dele. Às vezes o motivo pelo qual nós estamos pedindo. Uma vibração espiritual, uma vibração de saúde. Não é verdade? Vamos colocar quando fizermos o nosso Evangelho, se fazemos no outro dia que não este nosso Evangelho de domingo, coloquemos o nome dele para que ele possa receber vibrações de amor, vibrações de luz, vibrações das equipes médicas do plano espiritual. É isso isso chama-se amor, isso chama-se caridade. Buscar ajudar ao próximo, seja ele quem for, seja ele onde for, com todo amor e carinho que nós temos para dar. Tá bom? Que Deus Pai abençoe vocês e ilumine-os. Desejo-lhes uma grande semana por enquanto. E agora vou deixar o meu querido amigo Luiz. Aí, agora o Luiz está por aí. E vou deixar o Luiz ficar com vocês para fazer as vibrações da noite. Então vamos lá. Pronto. Olá, muito obrigado pela palestra, estava ótima, Clóvis, como sempre. Obrigado. Vou ficar quietinho no canto aqui esperando você, tá? Tá ótimo. Como vocês estão, meus amigos? Gostaram da palestra? Né? Estão refletindo como o amor, né? Como o amor pode ser descrito de diversas formas, né? E agora, meus amigos, eu queria convidá-los a fechar os olhos, a deixar mais uma vez os problemas para fora, deixar eles longe, para que a nossa mente se acalme e que a gente possa, juntos, se conectar aos mentores do plano maior, aos nossos mestres, aos nossos guias, e juntos, né, fazermos essa vibração. Começando a vibrar pela paz, no mundo que encontra-se tão belicoso, com tantas brigas, com tantas guerras, guerras que a gente não imagina, não faz sentido para nós, mas que nosso Mestre Jesus possa abençoar todos esses dirigentes, acalmando os seus corações, orientando como seria a busca da paz. Que possamos vibrar, então, por todos esses países em guerra, pedindo a paz, pedindo a calma, que os inimigos se encontrem, conversem, né? Que a gente sabe que em vida é mais fácil do que no mundo espiritual. Depois disso, vibrando pela paz mundial, vamos vibrar pelo nosso Brasil. Que os nossos dirigentes possam se preocupar pelo povo e menos por si. Que a gente possa vibrar pelo nosso presidente, pelo nosso Congresso, pelos nossos juízes. Que a gente possa vibrar também pelo nosso governador, pelos nossos prefeitos. Que cada um receba um pouco do amor de Jesus. Que possamos vibrar também para que nós possamos ser cidadãos melhores.
Que os nossos amigos também possam ser cidadãos melhores, para que com isso, aos poucos, exercendo a nossa cidadania, nós possamos construir um país melhor. Vamos vibrar também, Jesus, pelos hospitais, para que cada hospital nesse momento receba uma dose de luz, uma energia positiva do nosso Mestre. Que os leitos, que os acamados recebam neste momento uma dose de luz e de amor do nosso Mestre Jesus. Imaginemos o nosso amor chegando em cada leito, dando um pouco de esperança, um pouco de paz, né? Um pouco de bondade. Que cada um deles receba o que precisa do nosso Mestre Jesus. Vamos vibrar também pelos trabalhadores dos hospitais. Que cada um deles receba um abraço fraterno, um agradecimento, um encorajamento por trabalhar se dedicando à vida dos outros, à saúde dos outros. Com isso, meus amigos, vamos vibrando também agora por todos aqueles que estão encarcerados, que estão em dificuldade com a lei humana, que desviaram do caminho, que eles possam se arrepender em suas celas nesse momento, que possam encontrar a paz que o Jesus nos oferece, que possam mudar a sua vida em vida e recomeçar uma trajetória de muito mais paz, de uma busca de um futuro melhor. Vamos pedir também, Jesus, para que eles possam ser perdoados pelas suas vítimas, que essa mágoa de todo o mal que eles causaram possam ser aliviadas das vítimas, para que elas possam seguir o seu caminho em paz. Vamos vibrando então agora por todos aqueles que estão na rua, sem uma casa, sem um cantinho, sem um aconchego, que eles possam receber um abraço fraterno do nosso Mestre Jesus, com todas as suas bondades, com toda a sua bondade, com todo o seu amor. E nós juntos vibrando, doando o que temos de melhor nesse momento. Vamos vibrar também por todos aqueles que estão se sentindo sozinhos em suas casas, os idosos, os solitários, possam receber nesse momento a visita do nosso Mestre Jesus, abençoando, amparando, aconchegando, dando esperança, que dias melhores virão. Vamos vibrar agora também por todos aqueles que estão com doenças crônicas de todos os tipos, como Parkinson, Alzheimer, AVC, diabetes, doenças mais agudas como um câncer, uma dor muito intensa. Que todos eles nesse momento possam receber as bênçãos do Mestre Jesus e se sentirem protegidos, se sentirem curados na sua alma. Vamos vibrar também por todos aqueles que sentem nesse momento e que precisam, e que estão com as doenças mentais, transtornos mentais, que possam nesse momento se sentirem amados, se sentirem protegidos. Doenças como depressão, ansiedade, qualquer tipo de transtorno, que nesse momento Jesus possa tocar o seu coração
te dando esperança que um futuro melhor chegará. Vamos vibrar também por todos os nomes que estão aqui no nosso chat. Que cada um de nós possamos imaginar a vibração, a entrega de muita bondade, de muita energia, de muita luz para cada um desses nomes no chat. Que as suas necessidades possam ser alcançadas de acordo com a providência divina. Vamos vibrar agora também por todos os nossos desafetos. Aquelas pessoas que não sentimos de forma alguma carinho, que temos mágoa, que nos prejudicaram. Que Jesus possa nos ajudar neste momento a reduzirmos as nossas mágoas com o nosso esforço de vibrar amor para essas pessoas. Vamos também vibrar, Jesus, pelos nossos amigos e familiares. Que eles possam, nesse momento, receber a sua luz, a sua bondade e todo o nosso amor. Vamos agora vibrar pela nossa casa. Que a nossa casa receba a luz purificadora do Mestre Jesus, entrando pela cozinha, lavanderia, quintal, purificando cada cantinho, cada buraquinho da nossa casa, passando pela sala, pelos quartos, pelos nossos banheiros, por qualquer cantinho da nossa casa, está recebendo agora, nesse momento, uma luz branca, purificando, ampliando e protegendo o nosso lar. E por fim, vamos vibrar por nós mesmos pedindo as bênçãos de Jesus, permitindo mais proteção a nós e também nos fortalecendo para essa semana que começa. Que possamos continuar vibrando em uníssono com o nosso Mestre, ouvindo as recomendações dos nossos mentores e praticando um pouco mais do que aprendemos. E agora, meus amigos, vamos agradecer com uma oração, agradecendo todas as bênçãos que recebemos. Agradecendo aquelas bênçãos que sabemos que recebemos e também agradecendo aquelas que nem percebemos que recebemos. E também agradecendo a proteção que receberemos durante essa semana. Que assim seja e uma ótima semana a todos vocês. Muito obrigado. Muito bom, meus amigos. Uma ótima semana a todos. Obrigado pela companhia de todos, pela presença, mesmo que virtual, maravilhosa, como sempre. Agradecer ao nosso amigo André Luiz, que está aqui conosco e nos ajudou demais. Uma grande semana para vocês, um beijo no coração de todos e nos vemos na casa na quarta-feira para quem for na casa, tá bom? Deus abençoe vocês.